Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés e Turismo de Portugal. A aposta das marcas na sustentabilidade, responsabilidade social ou até o apoio a determinadas causas despertam em nós sentimentos e emoções, já que tendemos a identificar-nos com os valores e propósito que defendem. É assim que se constroem relações próximas com um consumidor que quer sentir uma maior reciprocidade na partilha de mensagens que ajudam a criar verdadeiras ligações emocionais. Mas que atributos valorizamos numa marca e que nos fazem apaixonar por ela? É a questão que está em análise numa emissão em que tudo começa com as Love Brands dos portugueses. José, estamos aqui para falar desta ligação emocional que temos com as marcas. Somos ou não fãs das nossas marcas e que relação é esta que nós temos com elas? Somos fãs, mas não somos fanáticos. A relação entre consumidores e marcas, na nossa perspectiva, é como uma relação pessoal. Tem que haver uma grande proximidade, uma grande intimidade entre o casal. A questão que há é que, normalmente, a relação que há entre marcas e consumidores é uma relação quase que unidirecional, em que a marca comunica, dá-nos produtos através dos seus canais de distribuição, mas fica por aí. O que nós quisemos fazer neste Emotionally que criamos foi precisamente descodificar isso, se há realmente um amor ou não há pelas marcas. Oh, baby. Criar uma relação forte e duradoura entre marcas e consumidores é desde cedo uma prioridade para quem trabalha na área do marketing. Mas para conseguir despertar sentimentos positivos, é preciso saber namorar com o consumidor, fazendo parte da sua vida através da criação de boas memórias. O estudo Emotionally da Consumer Choice analisou a relação que os portugueses têm com as marcas, classificando as emoções dos consumidores em diferentes grupos, que vão desde o desprezo à paixão. Temos surpresas engraçadas. Nos mais novos, por exemplo, estão muito mais orientados para a área de entretenimento e aí temos algumas marcas, nomeadamente de rádio e televisão, no campo da paixão. Nos mais maduros, e a partir dos 45, também temos marcas no campo da paixão, nomeadamente que têm a ver com a sua experiência como pais, como avós talvez, e portanto temos ali a Hollywood, por exemplo, com uma excelente nota. E depois temos marcas que não têm grande notoriedade, mas que têm uma relação muito próxima com o consumidor. É o caso, por exemplo, da Origens Bio, considerada uma das marcas em que os portugueses mais confiam. Por outro lado, há setores que precisam de encontrar estratégias para chegar ao coração do consumidor. Por exemplo, o setor pior posicionado, chamemos-lhe assim, é, por exemplo, o setor de crédito, não é? Porque temos sempre a noção que o crédito nos é dado, mas pagamos esse crédito muito bem e é preciso descodificar essa mensagem, passando as mais-valias, não é? E uma das coisas que é difícil, por exemplo, nesses serviços é criar memórias e é um desafio. Já o setor das viagens e lazer, habituado a criar experiências positivas, ficou no campo da apatia devido à pandemia. A verdade é que a percepção que temos das marcas muda muito rapidamente, assim como o mundo em que vivemos nos últimos tempos. Nós tendemos a valorizar as marcas que nos dão mais atenção, acabamos por ser mais próximos das marcas que cuidam de nós e depois também somos muito mais leais a marcas com quem temos uma relação e uma experiência bastante positiva ao longo do ano. Mas se fôssemos fazer agora o Emotionally, provavelmente teríamos uma surpresa pela forma como a Vodafone se expôs aos seus consumidores e disse: aqui estamos, humildemente, a dizer que também fomos atacados, mas continuamos a trabalhar. E eu acho que o consumidor acaba por ser sensível a isso. Reconhece, gosta desse tipo de atitude, porque sente que há, como tal, num relacionamento, tem que haver essa frontalidade, essa humildade, para continuarmos a perceber os sentimentos uns dos outros. E esse é o grande desafio.
Mas das quase 600 marcas avaliadas no estudo, há apenas uma que consegue atingir o nível de paixão. A Delta é a love brand dos portugueses. São já mais de 60 anos a despertar os portugueses. E os gestos repetem-se todos os dias. Conhecimentos e aprendizagens que passam de geração em geração. Um negócio e uma paixão que caracterizam o percurso de vida da Delta Cafés, a marca que é considerada a love brand dos portugueses. Para nós é um significado de que estamos a traçar o nosso caminho de respeito do nosso passado, com valores muito consistentes e muito universais e que fazem todo o sentido junto do nosso mercado e junto do nosso consumidor, mas, por outro lado, estamos muito atentos também às novas gerações e ao futuro e àquilo que o próprio mercado dos cafés nos vai entregando e nos vai indiciando e, portanto, nós vamos aproveitando muito bem estas oportunidades de chegar a novos targets, a novos públicos. Mas como pode uma marca ligar-se emocionalmente aos consumidores e o sentimento ser correspondido? A Delta acredita que é através de um contacto em diferentes plataformas, de forma consistente e com emoção. Trabalha-se um posicionamento emocional e diferentes dimensões como confiança, lealdade, reconhecimento e experiência de marca. Mas o desafio é manter um diálogo constante quando cada vez mais se cruza o mundo físico e digital. Temos-nos afirmado como uma marca líder em Portugal e temos uma relação de vários momentos ao dia junto dos nossos consumidores. Portanto, os nossos próprios momentos de consumo acabam por dar essa consistência da relação junto das pessoas, não só naquilo que é a perspectiva emocional da marca, mas também na perspectiva mais racional de entregar um bom café, entregar energia para enfrentarmos muitas vezes alguns dos grandes desafios que temos ao longo do dia, mas também este reconforto individual ou social que a marca Delta Cafés representa e o café representam. A capacidade de inovar e de apresentar novidades ao mercado tem sido um elemento importante para a Delta manter-se muito próxima dos consumidores. Desenvolveu novos conceitos de consumo, experiências em loja e uma proximidade através da ativação e patrocínio que levam os consumidores a identificarem-se com a marca. Um caminho trilhado pelo fundador da empresa. O comendador Rui Nabeiro soube desenvolver o negócio, mas sem nunca esquecer as raízes e princípios que estão bem assentes numa empresa familiar. O facto, aliás, de ser uma empresa familiar e que, no fundo, atribuiu à marca uma série de valores muito consistentes e muito personalizados, contribui também, de facto, para aquilo que é a noção de verdade, transparência da nossa própria marca. Isso é claramente um fator muito importante para dar consistência, credibilidade a este nosso trajeto enquanto marca. A cerca de 30 minutos de Lisboa, há uma floresta encantada que desperta os nossos sentidos para as maravilhas da Mãe Natureza. Com 275 anos de existência, a história da Tapada de Mafra está intimamente ligada à do convento. Criado com o propósito de servir de espaço de recreio e caça à realeza, este local rico em fauna e flora posiciona-se hoje como um destino ideal para quem quer passar um dia tranquilo longe da azáfama da cidade. A missão da Tapada foi desde sempre a preservação ambiental, a conservação do ambiente. Mas hoje em dia estão a levar esta questão da sustentabilidade ainda mais longe. Que tipo de projetos é que estão em curso? Um projeto que para nós é muito importante e que neste momento nós estamos a sofrer é a questão da mobilidade elétrica da visitação da Tapada. E, portanto, foi efetuado aqui um investimento bastante importante que permitiu, digamos, a aquisição de veículos que permitem que o usufruto deste espaço seja feito de uma forma mais agradável, em silêncio, e, portanto, isto neste momento faz parte daquilo que é uma nova qualidade de oferta para quem nos visita e para quem usufrui deste espaço.
quem conhece a Tapada, quem vive a Tapada, quem estuda a Tapada, compreende que o conceito da sustentabilidade é um conceito intrínseco. Além, obviamente, de processos internos, do ponto de vista daquilo que é a atividade da empresa, estamos também a conduzir a gestão da nossa área florestal, no sentido de aumentar e maximizar aquilo que é a capacidade de captação de carbono. Através do quê? Da otimização e da programação correta das operações de mobilização, quando é necessário de fazer, controle de combustíveis florestais, plantação de novas áreas florestais. Basicamente é mais, e não deixa de ser um muito importante input naquilo que são as decisões que tomamos no dia-a-dia para a gestão deste espaço. Por garantir uma relação equilibrada entre a atividade humana, a proteção do ambiente e a preservação do património histórico-cultural, Mafra foi reconhecida recentemente como destino turístico sustentável, através do selo internacional Biosphere Destination. A Câmara liderou o processo, mas é um processo de envolvimento de toda a comunidade, principalmente todos os agentes turísticos do concelho. Houve vários focus group, onde foi feito o levantamento daquilo que eram as expectativas relacionadas com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E no final deste processo, aquilo a que chegamos foi de facto uma carta-compromisso que tem responsabilidades para ambos os lados, quer para o lado de quem recebe, os agentes e os atores, quer para o lado de quem nos visita, os turistas. Quem vem para este território tem que respeitar, honrar as tradições, a memória, o ambiente que se vive neste cantinho à beira-mar plantado que se chama Concelho de Mafra. Uma marca territorial que ganhou força e notoriedade, graças também a esta faixa costeira que inclui 7 ondas de características únicas. Para assinalar os 10 anos da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, foi desenvolvido um estudo que analisou o impacto deste reconhecimento em termos económicos, sociais e ambientais. Nos últimos anos, pode-se dizer que esteja associada ao início da consagração da reserva. Em termos populacionais, tivemos um enorme crescimento. Já em 2011 tínhamos tido, penso eu, que 42%. Houve uma altura que tinham sido criados cerca de 3 mil postos de trabalho. A grande maioria das empresas ou das grandes marcas mundiais implantadas em Portugal ficaram cá radicadas na Ericeira. O trabalho tem sido muito a nível de consciencialização das pessoas cá residentes, das pessoas que vêm para cá viver, das pessoas que por cá passam. Há uma ação permanente, não só dos surfistas, como no município, em procurar manter as nossas praias o mais limpas possíveis. Aliás, o objetivo principal do nosso projeto europeu é exatamente criar comunidades surfistas sustentáveis. Mafra tem registado nas últimas décadas um aumento considerável do número de visitantes e turistas e também foi esse aumento que nos levou e nos guindou a esta certificação para garantir exatamente aquilo que há pouco partilhava, que é que o legado para as gerações vindouras seja um legado de sustentabilidade sem dilapidação daquilo que é o nosso bem maior, que é o património natural que herdamos dos nossos antepassados. Mafra é hoje uma marca que nos mostra como é possível a criação de valor na economia local, protegendo em simultâneo o património e os recursos naturais de um destino turístico único. São estes projetos que contribuem para um futuro que se quer mais sustentável e que pode encontrar com maior pormenor no Empower Brands Channel no YouTube. É lá também que acaba de estrear o novo episódio da série Chief Love Officer. Depois da reportagem aqui na SIC Notícias, mostramos-lhe toda a conversa com Lourenço Lucena. O perfumista explora o poder dos sentidos para uma liderança mais humanizada num conteúdo original e exclusivo que não pode mesmo perder. Seja no online ou aqui na antena da nossa SIC Notícias, estamos sempre à sua espera. Fique bem e até para a semana. Este programa é patrocinado por Brands Community, Delta Cafés,
e Turismo de Portugal.